de Assis sempre foi um bicho-papão para você? Fica nesse vídeo até o final porque ele vai deixar de ser. Olá, eu sou a professora Sângela Thaíssa do canal Aprenda com Sângela e hoje você vai ler a primeira parte do conto Frei Simão de Machado de Assis comigo. E depois disso, Machado de Assis vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças. Você vai ver como ele é um autor genial e como ele tem muito a te ensinar. Então vamos lá! Se você tem o livro aí na sua casa, corre, pega o livro de contos para a gente ler juntos. Se você não tem, pode ouvir apenas a minha leitura ou baixar aí no seu computador gratuitamente e participar dessa aula. Frei Simão era um frade da Ordem dos Beneditinos. Tinha, quando morreu, 50 anos em aparência, mas na realidade 38. A causa desta velhice prematura derivava da que o levou ao claustro, na idade de 30 anos, e tanto quanto se pode saber por uns fragmentos de memórias que ele deixou, a causa era justa. Observa, o Machado começa dizendo de que ordem o Frei Simão fazia parte, e ele diz assim, que o Frei Simão tinha 50 anos em aparência, só que na realidade ele tinha 38. Então imagina um frei que tinha apenas 38 anos, mas na aparência ele tinha 50 anos. Então, algo de muito pesado aconteceu para essa aparência parecer tão velha. E aí o Machado diz, olha, a causa desta velhice prematura derivava da que o levou, ou seja, derivava da causa que o levou ao claustro na idade de 30 anos. Teve algo na vida do Frei Simão que fez o Frei Simão virar frei. E essa coisa, essa causa, é a mesma causa que fazia ele parecer ter 50 anos, quando na verdade ele tinha 38. E, tanto quanto se pode saber por uns fragmentos de memórias que ele deixou, a causa era justa. Ou seja, o Frei Simão deixou uns fragmentos de memórias, algo escrito, você vai ver depois, e a causa que aparecia nesse documento era uma causa justa. Então imagine, qual deve ser a causa justa na vida de uma pessoa para fazer uma pessoa entrar no claustro aos 30 anos, sendo que talvez ela não tenha vocação para isso, e segundo ponto, que faça a pessoa parecer ter 50 anos, quando na verdade ela tem 38. Vamos ler até o final para você compreender. Era Frei Simão de caráter taciturno e desconfiado. Passava dias inteiros na sua cela, donde apenas saía na hora do refeitório e dos ofícios divinos. Não contava amizade alguma no convento, porque não era possível entreter com ele os preliminares que fundam e consolidam as afeições. Então imagine um cara bem fechado, que não queria conversar com ninguém, só saía da cela dele para comer e para rezar. Em um convento, onde a comunhão das almas deve ser mais pronta e mais profunda, Frei Simão parecia fugir à regra geral. Um dos noviços pôs-lhe a alcunha de urso, que lhe ficou, mas só entre os noviços bem entendido. Os frades professos, esses, apesar do desgosto que o gênio solitário de Frei Simão lhes inspirava, sentiam por ele certo respeito e veneração. Então, os noviços são aqueles que estão entrando agora, e os frades professos são aqueles que já estão há um determinado tempo e, inclusive, já fizeram os seus votos. Enquanto os noviços faziam piadas, faziam troça do Frei Simão, os outros o tratavam com um certo respeito, com uma certa veneração. Um dia, anuncia-se que Frei Simão adoecera gravemente. Chamaram-se os socorros e prestou-se ao enfermo todos os cuidados necessários. A moléstia era mortal. Depois de 5 dias, Frei Simão expirou. Durante estes 5 dias de moléstia, a cela de Frei Simão esteve cheia de frades. Frei Simão não disse uma palavra durante esses 5 dias. Só no último, quando se aproximava o minuto fatal, sentou-se no leito, fez chamar para mais perto o abade e disse-lhe ao ouvido com voz sufocada e em tom estranho: morro odiando a humanidade. O abade recuou até a parede ao ouvir estas palavras, e no tom em que foram ditas. Quanto ao Frei Simão,
caiu sobre o travesseiro e passou a eternidade. Depois de feitas ao irmão finado as honras que se lhes deviam, a comunidade perguntou ao seu chefe que palavras ouvira tão sinistras que o assustaram. Observem que esse ouvira aqui é um verbo no pretérito mais que perfeito. Então, observem, duas coisas aconteceram no passado. A comunidade perguntou ao chefe e o chefe ouviu as palavras. Mas notem que o chefe ouviu as palavras do Frei Simão antes de as pessoas perguntarem o que o Frei Simão disse. Então, o verbo que mostra aquilo que aconteceu primeiro, ele vai para o pretérito mais que perfeito. Então, primeiro, o frade ouvira as palavras de Frei Simão. E, em segundo, a comunidade inteira perguntou para ele o que foi que ele tinha ouvido. O abade referiu-as persignando-se, mas os frades não viram nessas palavras senão um segredo do passado, sem dúvida importante, mas não tal que pudesse lançar o terror no espírito do abade. Este, ou seja, o abade, explicou-lhes a ideia que tivera quando ouviu as palavras de Frei Simão, no tom em que foram ditas e acompanhadas com o olhar que o fulminou. Acreditava que Frei Simão estivesse doido. Mais ainda, que tivesse entrado já doido para a ordem. Os hábitos da solidão e taciturnidade a que se votara o frade pareciam sintomas de uma alienação mental de caráter brando e pacífico. Mas durante 8 anos parecia impossível aos frades que Frei Simão não tivesse um dia revelado de modo positivo a sua loucura. Objetaram isso ao abade, mas este persistia na sua crença. Qual crença? A crença que o Frei Simão morreu doido e que, quando ele entrou no convento, ele já estava doido. Entretanto, procedeu-se ao inventário dos objetos que pertenciam ao finado, e entre eles achou-se um rolo de papéis convenientemente enlaçados com este rótulo: Memórias que há de escrever Frei Simão de Santa Águeda, frade beneditino. Este rolo de papéis foi um grande achado para a comunidade curiosa. Iam finalmente penetrar alguma coisa no véu misterioso que envolvia o passado de Frei Simão, e talvez confirmar as suspeitas do abade. O rolo foi aberto e lido por todos. Eram, pela maior parte, fragmentos incompletos, apontamentos truncados e notas insuficientes. Mas de tudo junto, pôde-se colher que realmente Frei Simão estivera louco durante certo tempo. O autor desta narrativa despreza aquela parte das memórias que não tiver absolutamente importância, mas procura aproveitar a que for menos útil ou menos obscura. Desculpem, a que for menos inútil ou menos obscura. Então, observem, é como se o autor desse conto é o Machado de Assis, mas existe uma voz que vai falar nesse conto para nós, e essa voz é a voz da pessoa que pegou os escritos do Frei Simão, escolheu a melhor parte para nos contar, excluiu tudo aquilo que era inútil, e agora ela vai nos contar a história de Frei Simão. Se você assistiu esse vídeo até aqui, me conta nos comentários o que foi que você achou. E aí, Machado de Assis, de fato, é difícil de ler? E, segundo ponto, será que o Frei Simão realmente estava louco ou será que ele não estava? Se você quiser saber disso, eu vou gravar o segundo vídeo dessa série explicando a segunda parte do conto. Fica comigo e não perca!